ficai firme na liberdade. É a palavra desta terça-feira. Até parece uma continuidade daquilo que refletíamos ontem, na segunda, mas hoje a base dessa palavra é o Evangelho de Lucas, e um evangelho que vai nos mostrar Jesus diante da refeição, estando em torno de uma mesa, e o fariseu que, ao invés de aproveitar da presença de Jesus, de viver a oportunidade da vida, de mergulhar na profundidade daquele encontro, se prende a detalhes, se escraviza em detalhes exteriores, na preocupação se Jesus tinha ou não lavado a sua mão. E a resposta de Jesus é fantástica, que pergunta e ao mesmo tempo rebate o fariseu dizendo: você está preocupado com a lavagem de mãos, a lavagem de copo, a maneira que eu sento, a maneira que eu deixo de sentar, a maneira que eu estou na mesa ou deixo de estar, mas não se preocupa com o teu interior. Do que vale toda essa realidade externa, todo esse cumprimento de rituais, se o interior continua caído e derrubado? Do que vale se apegar, se escravizar em pequenas coisas externas e não conseguir ser livre no espírito? E aí Jesus vai desmontando toda a hipocrisia e o farisaísmo, que observa o externo, que se prende no externo, que vive de uma aparência, mas não consegue ser livre dentro. Homens e mulheres que conseguem impor fardos para as pessoas, cobrar as pessoas, condenar as pessoas, porque não consegue ser livre. Então toda frustração é despejada de maneira pesadíssima em cima dos outros. Se eu não consigo ser livre, se eu não consigo estar bem comigo mesmo, eu tenho inveja e ciúmes das pessoas que se encontram livres e felizes. E aí eu detono a vida das pessoas me apegando nos mínimos detalhes. O evangelho de hoje, se ficar firme nessa liberdade, é uma conquista interior. É o desapego das pequenas observações, das pequenas coisas, das pequenas aparências, para experimentar uma liberdade que não tem preço. Imaginem vocês a doença da humanidade. Imagine a enfermidade que nos pega todo dia, de precisar de uma roupagem, de precisar de algo que possa demonstrar que eu sou religioso, isso e aquilo, mas ser presa, humanidade presa nesses estereótipos e não conseguir ser livre dentro. É o velho ditado popular: por fora uma bela viola, mas por dentro continua sendo pão bolorento, porque é tão detalhista externamente e não consegue ser livre por dentro e livre com as pessoas. Relacionamentos que se escravizam em coisas, em vestes, mas não consegue ter a liberdade de ir e vir e demonstrar a sua escolha, não por aquilo que demonstra, mas por aquilo que é. Não por uma vestimenta, por algo que está simplesmente por fora, mas nas atitudes, no concreto, na palavra, nas obras, em tudo. E aí sim experimentar uma firmeza que me dá a cada dia de fugir, de combater tudo aquilo que é aparência, tudo aquilo que é preocupação superficial, e viver plenamente uma liberdade que Deus nos dá. A liberdade de poder estar com as pessoas sem medo, a liberdade de se relacionar sem querer nada em troca, a liberdade de ir ao encontro das pessoas não com uma catequese formada, mas com o coração aberto, pronto para amar, não com uma língua afiada, pronta para condenar ou dizer isso ou aquilo, mas com o coração aberto de acolher. É diferente, gente. É um chamado nesta terça-feira de valorizar de fato aquilo que é importante, como o evangelho. A importância não estava em lavar a mão ou não, nisso ou naquilo, mas a importância era que Jesus estava em meio a eles.
Jesus estava ali naquela oportunidade. E pelo farisaísmo hipócrita, não conseguem perceber a presença de Jesus. Como muitas vezes acontece conosco. Não conseguimos perceber as oportunidades que Deus nos dá na vida, porque nos apegamos em rituais disso e aquilo. Todo ritual é importante. Tudo aquilo que temos externamente também é importante. Mas nada é superior do que a presença de Deus em meio a nós. A presença de um Deus livre que nos chama à liberdade. A presença de um amor sem medida. A presença de uma fé libertadora na graça de colocá-la em prática. Seja livre. Não permita que nada e ninguém te escravize. Mas tenha a liberdade de ser filho e filha. Porque foi para isso que Deus te criou. Deus te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.